também, o Diego Souza. O Inter tem casos, neste momento, de jogadores que estão em tratamento. No lado do Grêmio, a gente projetava, e foi a informação que foi divulgada inicialmente, que o Grêmio viajaria na próxima semana para Criciúma. Hoje o presidente Romildo Bolzan concedeu entrevista aos veículos oficiais do Grêmio e já disse que a data ainda não está definida. Que o Grêmio vai para Criciúma, que entende que este é o momento de ir. Reclamou o presidente Romildo que não existe um protocolo padrão ou uma atuação padrão em relação às permissões do futebol em todo o Brasil, mas aí, óbvio, o presidente Romildo diz, olha, nós somos um país e deveríamos ter um protocolo mais uniforme, porque médicos do governo do estado dizem uma coisa, médicos de São Paulo dizem outros, do Paraná dizem outra coisa. Em São Paulo, por exemplo, já pode ter treinamento com contato físico, treinamento com interação mais próxima entre os jogadores. No Rio de Janeiro a gente já sabe que tem jogo, e mais do que ter jogo, já tem até transmissão de campeonato, já tem previsão de decisão, já tem rolo com a transmissão da Globo também. A gente vai falar sobre isso no programa. Daqui a pouquinho vai participar conosco aqui o Ângelo Afonso, narrador e multitarefas também da Rádio Grenal. Vitor Grumberg, vice de administração do Inter, vai falar conosco, porque o Inter conseguiu um fenômeno no mês passado, e a gente vai exaltar isso, por mais que não seja especificamente a área de atuação do Vitor Grumberg, porque aí pega uma área mais ampla, mas o quadro social do Inter teve uma ampliação na sua arrecadação no mês passado. Então a gente vai saber de um dirigente do Internacional, do Vitor Grumberg, se existe uma projeção de que isso perdure nos próximos meses, se é uma receita fixa, se é apenas por conta da liberação de algumas carteiras vermelhas que o Internacional liberou no mês passado. Do lado do Grêmio, até seguindo, e o Ângelo vai poder me ajudar a fazer essa interpretação, o presidente Romildo hoje, voltando no que ele disse, ele falou o seguinte, que queria um protocolo mais uniforme e tal, que, poxa, São Paulo já está podendo treinar, no Rio já tem jogo, tá certo que o Brasil é muito grande e tal, mas tinha que ter algo mais uniformizado. Logo depois de ouvir essa entrevista do presidente Romildo nos canais oficiais do Grêmio, eu coloquei em uma rádio de notícias e ouvi a informação, que foi divulgada por todos os veículos, que a quantidade de pacientes internados em UTI por conta do coronavírus em Porto Alegre aumentou de um dia para o outro 20%. Então, se a gente comparar com a cidade de São Paulo, que já está dentro do esquema de bandeiras em São Paulo, em bandeira amarela, lá tem a bandeira amarela, antes tem a bandeira azul, depois tem a laranja e a vermelha. Um sistema mais ou menos parecido com o nosso, mas com algumas graduações um pouco diferentes. São Paulo, capital, já passou pelo pior, já está desmontando o hospital de campanha, ainda tem um número elevado de mortes, mas também é uma cidade que só a cidade de São Paulo tem a quantidade de pessoas que o estado do Rio Grande do Sul. Então, comparar São Paulo, capital, com Porto Alegre é uma comparação que, na proporção, é muito difícil de se fazer. Até porque os números, enfim, alguns dizem, tem testes que não são realizados, tudo mais. Então, é difícil comparar a proporção. Mas, se a gente analisar o que a saúde pública de São Paulo está fazendo, da capital paulista, que é começando a abrir comércio, começando a liberar academia, liberando treinamento de atletas, inclusive, com contato físico, liberando alguns setores do comércio, lá está num estágio diferente do estágio do Rio Grande do Sul. Aí alguns alegam, Ângelo, que mas os clubes daqui fizeram um super protocolo, que o futebol é uma bolha, porque os jogadores não têm contato, o jogador não pega ônibus, o jogador não se expõe tanto. Não se expõe tanto, mas 4 do Inter pegaram coronavírus, 3 do Caxias pegaram coronavírus. Tem esse lado que tem que ser pesado. Eu sei que é difícil, eu sei que todo mundo quer futebol, o Ângelo tá louco para narrar, tá tendo que narrar campeonato alemão, narrar campeonato italiano, espanhol, narrando tudo que surge de campeonato lá, eu sei, na Rádio Grenal. Eu sei que todo mundo quer o campeonato brasileiro, quer o campeonato gaúcho, mas a gente tem que entender a realidade e especialmente o nosso momento, né, Ângelo? Boa noite, prazer te receber aí. Boa noite, Maurício, um abraço a todos os espectadores. A gente tem que entender o momento, isso é muito importante e eu vou ser bem sincero, diante de todas essas notícias, esses acontecimentos, eu tô cada vez mais pessimista. E tá falando aqui um cara que costuma ser otimista, costuma ver o copo meio cheio, mas assim, teu copo tava meio cheio até agora. Geralmente eu veria ainda um copo meio cheio nessa altura aí, Maurício. Mas agora, com essas notícias preocupantes, números preocupantes,
eu vejo que o Campeonato Gaúcho ainda está bem distante, se é que será realizado ainda. Eu começo a acreditar naquela projeção mais pessimista de encerramento do campeonato do jeito que está, sem conclusão dentro de campo, até porque agora chega a pressão do calendário nacional, de Série A e Série B do Brasileiro previstos para o início de agosto. E aí a gente tem aqui os 4 times das 2 primeiras divisões, a dupla Grenal na Série A, o Brasil de Pelotas e o Juventude na Série B, se colocando à disposição para jogar fora das suas cidades e, quem sabe, do estado. O Grêmio já está indo para Santa Catarina, aumenta a força também, a tendência do Internacional também se deslocar para Santa Catarina nos próximos dias, para evoluir nos treinamentos. E, ao que tudo indica, a gente vê o futebol aqui no Rio Grande do Sul, acontecendo aqui no nosso território, ainda bem distante. É bem preocupante, agora com os casos do Caxias, depois dos casos do Internacional, a gente ainda tem clubes que nem voltaram a treinar. Situação em Pelotas, por exemplo, a dupla Brapel não voltou porque lá a prefeita Paula também está bem rígida, né, no seu protocolo, no seu plano de combate à pandemia do Covid-19. Eu estou bem preocupado com o nosso futebol e bem pessimista quanto uma retomada para logo, viu? Mas eu vou te dizer o seguinte, Ângelo, eu me preocupo muito com o Campeonato Gaúcho, me preocupo com a saúde financeira dos clubes, assim como me preocupo com a saúde das pessoas, enfim, eu consigo pesar os dois lados. Mas hoje, dia 2 de julho de 2020, a minha preocupação não é com o gauchão desse ano, é com o gauchão do ano que vem. Claro. Porque essa definição da Globo de não transmitir mais o Campeonato Carioca. Tinha jogo marcado para ser transmitido hoje, que não vai mais ser transmitido. 2 jogos hoje. Acho que eram 3 partidas hoje. 3 partidas, mas 2 de grandes times, né? O Fluminense às 5h30 e o Vasco agora, 8 da noite. Então, assim, a Globo rompeu com esses clubes, rompeu com todos os clubes que fecharam, só o Flamengo não tinha contrato. O contrato dos demais foi rompido. Por que me preocupa a situação do gauchão a partir do ano que vem com isso? Porque eu tenho certeza que todos os estaduais passarão por uma reavaliação a partir dessa definição do estadual do Rio de Janeiro. Porque o estadual do Rio de Janeiro é um dos 2 principais para a emissora. É o do Rio e o de São Paulo. O de Minas é importante, mas ok, é uma praça diferente. O do Rio Grande do Sul também é importante, mas não é uma praça tão valorizada assim. É só a gente comparar o que ganha ou o que pedia, por exemplo, o Flamengo e o que pediam, o que recebem os nossos clubes. O Flamengo pedia muito mais. Os outros clubes, com a redução, passaram a receber o que os nossos recebem aqui com o pacote cheio. Os nossos clubes do interior, 1 milhão por mês, por campeonato que eles recebem aqui, é mais do que a Globo ofereceu, por exemplo, para o Campeonato Paranaense. E daqui a pouco é uma tendência, eu lembro sempre, Ângelo, que no contrato do gauchão, quando ele foi renovado por vários anos, acho que até 24 também, que nem os outros. Mas tem uma cláusula, e isso foi divulgado lá na época, que em 2021, a partir de 21, a emissora teria o direito de rever o contrato. Podendo desistir. Podendo desistir. Então, assim, a gente sabe que não tendo o estadual do Rio de Janeiro mantido o calendário atual, são 3 meses de pay-per-view sem ter Flamengo, sem ter Fluminense, sem ter Botafogo, sem ter Vasco jogando. Isso influencia na arrecadação dessas plataformas, dessa plataforma em especial, mas dessas, porque tem arrecadação via internet, tem arrecadação também nas TVs por assinatura. Daqui a pouco vai começar a surgir nos bastidores, eu tenho certeza, a ideia de espichar o Campeonato Brasileiro, ter datas mais espaçadas para o Brasileirão, ter um calendário com um pouco menos de jogos, porque já não é interessante para quem banca ter os estaduais. A partir de hoje, não é mais interessante ter os estaduais para quem banca os estaduais. E aí eu me preocupo com o gauchão. Tem essa possibilidade, mas eu não tenho dúvidas que o que acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, afeta nos demais estaduais. E aí a gente ainda tem que parar para fazer uma observação. Uma coisa são os estaduais que envolvem os ditos 12 grandes do Brasil, e aí a gente fala do nosso gauchão também com a dupla Grenal, mas fica uma preocupação também com os outros campeonatos e alguns que até têm os seus principais times nos estaduais e que estão numa Série B de brasileiro, por exemplo, Série C,
que passa a ser sempre o principal título que esses clubes podem conquistar. É diferente da realidade da dupla Grenal, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, que entram até muitas vezes menosprezando um pouco do estadual porque estão almejando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas é uma situação que pode mudar bastante. O que aconteceu ontem com essa transmissão do Flamengo, de certa forma, batendo de frente com a Rede Globo. E hoje, com a Globo anunciando que está desistindo da sequência de transmissão do Campeonato Carioca, pode ser bem emblemático numa mudança de rumo, de negociações e de tudo que envolve o futebol brasileiro, financeiramente falando, Maurício. Porque é importante deixar claro que essa sempre foi a principal receita, vem sendo a principal receita dos clubes, a venda dos direitos de televisionamento. E a gente pode ter importantes mudanças para o futuro do nosso futebol por aqui. Em relação ao Grêmio, o presidente Romildo disse hoje também, daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista do presidente Romildo na TV oficial do clube, que são realidades, as TVs oficiais do clube fazem um serviço muito importante, especialmente nesse momento de distanciamento, de se evitar que tenha uma aglomeração para realizar uma entrevista ou algo do gênero. Tem ideias, inclusive, inovadoras. O Inter bota vídeo dos jornalistas fazendo perguntas, o Grêmio faz perguntas e sempre perguntas com um cunho jornalístico, então não é só aquela pergunta papai e mamãe para dizer o que o clube quer, às vezes tem também uma pergunta um pouco mais, não uma pergunta incisiva, mas uma pergunta de um tema mais delicado. O presidente Romildo disse hoje que, diferente do que estava sendo projetado, o Grêmio não vai no início da próxima semana para Criciúma, que ainda vai definir a data, que vai rever o protocolo, como é que vai funcionar lá em Criciúma. E aí ele diz o seguinte, olha, o quanto mais próximo do reinício do Brasileirão for essa ida a Criciúma, melhor. Bom, mas então, daqui a pouco não precisa ir para Criciúma. Daqui a 2 semanas, se o governo do estado liberar o treino em Porto Alegre, pode treinar em Porto Alegre, não precisa ir para Criciúma. A prioridade e a necessidade de treinar hoje trabalhos coletivos, que é a pressão que o Grêmio e o Internacional fazem para o governo do estado, na entrevista do presidente Romildo, eu já não vi toda essa pressa. Porque ele disse, olha, o quanto mais próximo do Campeonato Brasileiro nós formos, melhor, para dar uma preparação melhor para os jogadores. Bom, mas e por que queriam agora, então, se o campeonato, teoricamente, só começa daqui a mais de mês? Tem uma coisa que eu vejo, Maurício, e espectadores, é o seguinte, a partir do momento em que ocorrer essa evolução nos treinos da dupla Grenal, e no caso o Grêmio, que já confirmou que vai a Santa Catarina, o Inter ainda está estudando, aparentemente, a possibilidade de fazer o mesmo, ele não tem por que regredir. Então, se até aqui são 9 semanas já de treinos físicos, individuais, daqui a pouco essa ida a Santa Catarina permitiu uma evolução dos treinos coletivos, treinos mais claros de trabalhos com bola, simulação de jogo, trabalho de jogadas ensaiadas. A partir do momento em que ocorrer essa evolução, não vai se pensar, não vai se cogitar em regredir. Se for o caso de, se voltarmos para Porto Alegre, deixarmos Santa Catarina, voltarmos para Porto Alegre, vamos ter que voltar apenas a fazer trabalhos físicos. Então não vai voltar. Né? Porque é justamente esse trabalho todo, essa evolução nos treinos, é para projetar a volta às competições. O início do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, ainda uma volta de Campeonato Gaúcho. Então, eu acredito muito que, mesmo que venha a demorar um pouco mais a ida do Grêmio, por exemplo, depois o Grêmio só volte a trabalhar aqui no Rio Grande do Sul quando tiver autorização para fazer trabalho com bola. Caso contrário, vai ficar por Santa Catarina até mais do que os 7 a 10 dias até o momento cogitados. Até porque que ir para Santa Catarina, e aí o presidente fala em rever o protocolo, envolve outros aspectos do protocolo. Por quê? O Grêmio divulgou hoje, inclusive, também que comprou 600 testes lá no início da pandemia e já usou 400. Então tem 200 testes ainda para usar, é um número razoável, considerando o grupo. Mas, a partir do momento que tu vai para Santa Catarina, tu tem um hotel, que tem a camareira, que tem a recepcionista, que tem enfim, uma série de funcionários que passam a ter o contato externo e, enfim, depois vem. Então tem que criar um protocolo para que essas pessoas entrem no seu ambiente de trabalho. Tem o pessoal que faz a comida. Bom, como é que vai ser a alimentação? Vão comer em um ambiente conjunto, como normalmente acontece em concentrações? Vai ser nos quartos? Tem uma série de etapas do protocolo que precisam ser revistas. Tem o CT também. Por exemplo, o CT do Criciúma, que o Grêmio deve utilizar. E que o Criciúma também utiliza. Tem que combinar com o Criciúma, como é que vai ser. Como é que vai ser o protocolo? Um treina de manhã, outro treina de tarde? Vai ter higienização entre um e outro? Como é que vai funcionar? Tem muitos aspectos ainda para acertar.
O pessoal está participando já aqui na nossa live, o Regis Ramos, colega do Ângelo, narrador também, lá da Rádio Grenal, e me marcou esses dias, estávamos juntos num momento triste para o Ângelo, que torce para o Lajadense, nós estávamos no título do Cruzeiro, 2010. No acesso em 2010 Mas é aquela história do acesso, o mais importante é subir. Então, o importante a gente estava subir. comemorando. Foi muito curioso. O Lajadense subiu vencendo o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro depois foi campeão contra o Lajadense. Depois ganhou o título da segundona, já tinha subido Cruzeiro também. do Benhur Pereira. Que depois treinaria o Lajadense. Treinou muito tempo o Lajadense, já treinou está no Novo Hamburgo, inclusive agora. Já passou outras vezes pelo Cruzeiro também. E seguidamente participa do programa e está na nossa live também. A Denilce Pedroso está mandando um abraço aqui para o Ângelo, dizendo que é um grande narrador. O Deoclésio também na nossa audiência. O Christian, igualmente, desejando um bom programa para nós. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. Na sequência, nós teremos o Vitor Grumberg, vice de administração do Inter, participando conosco. O Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio, também vai participar conosco. Ouviremos o presidente Romildo, o novo reforço do Internacional. Tudo isso depois de 1 minuto de intervalo. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar e Ademilar. O investimento da sua vida. 7h19, de volta com o nosso Cadeira Cativa. O Eliomar está participando aqui em Foz do Iguaçu, nos assistindo. Obrigado pela audiência. Tem muitas mensagens aqui na nossa live. Daqui a pouco eu trago também algumas do nosso WhatsApp. Eu não vou fazer a sacanagem que fizeram aqui nos bastidores com o nosso entrevistado, que vai aparecer aí na tela, dividindo tela comigo agora, conselheiro do Grêmio, Alexandre Maier, para a gente falar um pouco sobre essa decisão do Grêmio, se é acertada ou não de ir para Criciúma, se é acertada a decisão de postergar a ida a Criciúma, porque o Grêmio definiu que ia Criciúma, divulgou que ia na próxima semana. Depois já divulgou que vai ser mais para frente a saída para Criciúma. Aí, mas reforça que o Renato estará em Criciúma. Ele não devia estar aqui. A situação, enfim, envolvendo o tricolor. Todas essas vão passar pelo nosso bate-papo. Tudo bem, Alexandre? Boa noite. Tudo bem, Maurício? Boa noite, Ângelo. Boa noite a toda a nossa audiência que nos prestigia, em especial a imensa torcida tricolor que morre de saudade do nosso Grêmio em campo. Vamos começar então por essa parte do campo. Você acha que é certa, é correta a decisão do Grêmio de divulgar que vai para Criciúma, de dizer que, reforçar reiteradamente que se precisar vai jogar o Campeonato Brasileiro por lá enquanto aqui não tiver condições? Você acha que o caminho é esse? Você acha que o caminho defendido pelo governador de não, vamos segurar mais um pouquinho, tem 2 semanas aí que são mais perigosas agora, o número de internações está crescendo, vamos segurar um pouco para liberar os treinamentos? Logo depois que o Grêmio anunciou que ia para Criciúma, teve os casos positivos de coronavírus no Inter. Isso tem ligação, não tem ligação? Causa preocupação ou não causa, Alexandre? Olha, em primeira análise, começando pelo final, sim, causa preocupação. É realmente uma situação muito tensa, difícil, complexa, extraordinária no sentido de que nós nunca vivemos isso, né? E, a menos que alguém que esteja me assistindo tenha vivido em 1918 e lembre da gripe espanhola, né? Pode acontecer, né? De alguém ter, sei lá, mais de 100 e tantos anos, né? E tem essa memória, o que era, sei lá, uma criança pequenininha naquela época, né? Mas, tipo, como eu nasci em 1979, um pouco depois de 1918, né? Nem eu, nem nenhum de nós aqui, nem ninguém que está me assistindo, certamente tem lembrança de algo parecido com essa pandemia de coronavírus que nós vivemos hoje e que enfim, que coloca toda a ciência, né? Todo mundo, todos os estados democráticos, enfim, na parede por uma situação que é difícil de manejar realmente, né? Não está sendo fácil para ninguém, nem para os países civilizados, né? Tipo, para um país do tamanho como o Brasil, né? De tamanho de continente,
com a quantidade de problemas e com a desigualdade que existe entre regiões e lugares nesse país e segmentos sociais, bom, isso é mais complexo ainda. E o futebol não está alheio a isso, né? Em relação ao Grêmio, eu acho que o Grêmio está tomando algumas medidas que não são as mais confortáveis, nem para os seus profissionais que vivem aqui, nem para o seu torcedor, que vive, obviamente, majoritariamente aqui também. Porém, eu acho que dentro do contexto do que está colocado, eu acho que o Grêmio está fazendo o que é possível fazer e não acho que seja errado, tá? O Grêmio ter um plano, digamos, um plano de contingência, assim, para levar o seu elenco para treinar em Criciúma. Sabe por quê? Porque o Grêmio tem concorrentes do Campeonato Brasileiro, ou da Libertadores, se ela voltar, que é mais difícil, ou da Copa do Brasil, se ela acontecer, que talvez não aconteça, que estão jogando, né? O Flamengo é um deles, né? O Fluminense, o Vasco, o Botafogo, enfim, naquela coisa esquisita lá que se criou né? Nessa volta para lá de questionável, para dizer o mínimo, do Campeonato Carioca. O Atlético Mineiro, pelo que eu sei, já está treinando com bola. Quer dizer, aí se o Grêmio fica à mercê dos controles do Estado do Rio Grande do Sul, do seu governo do Estado, da Prefeitura da capital, e essas flexibilizações não acontecem, não por culpa das autoridades, mas por culpa do contexto, das circunstâncias, né? Que de fato, bom, agora, recentemente a gente tem a notícia que nos últimos 3 dias Porto Alegre aumentou 20% da ocupação de UTIs, né? E aumentou, sei lá, quase que dobrou nos últimos 20 dias, né? Quer dizer, então não é brincadeira, né? É difícil mesmo, né? Porém, né, o Grêmio vinha, né, assim, a exemplo do Internacional também, adotando um protocolo rígido. O Grêmio fez, por exemplo, ainda nessa semana, se não me equivoco, 73 testes e os 73 deram negativo. Mas se nós estamos vivendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um contexto que não permite isso, bom, o Grêmio tem que buscar um lugar que ofereça um pouco mais de segurança para os seus profissionais. Porque o futebol é competição, né, e ninguém da CBF vai esperar todo mundo ficar no mesmo nível de preparação, porque a gente conhece a CBF. A CBF não é uma entidade que faça justiça. A CBF está preocupada em faturar o dinheiro que a televisão pagou pelo produto Campeonato Brasileiro em 2020. Né? E a Conmebol é a mesma coisa, mas a Conmebol tem mais dificuldade porque lida com outros países. Estou falando especificamente das competições nacionais. Então o Grêmio, se tiver que ir para Criciúma, eu acho que tem mesmo que ir para Criciúma. E se não tiver condições de ir para Criciúma, daqui a pouco tiver que sair do país e ir para o Uruguai ou para a Argentina, e o Grêmio tiver meios e condições financeiras para isso, de minha modesta parte de conselheiro e de torcedor, sócio do clube, eu vou apoiar. Né? Porque o Grêmio precisa estar em condições de competir quando as competições voltarem a acontecer. E precisa fazer isso de modo a não arriscar vidas, né? De modo responsável, portanto. Tá, mas aí, Alexandre, eu vou passar também para o Ângelo para ele se posicionar nesse fato e encaminhar perguntas para ti também. Mas eu sempre lembro a entrevista do Lisca aqui no Cadeira Cativa. O Lisca participou por Skype no dia 15 de junho e lá em Minas só foram liberados treinamentos coletivos no dia 19. E eu perguntei para o Lisca, como é que vocês estão fazendo aí em Minas? O que está sendo possível fazer? Ele falou, cara, a gente tem restrições, treina em grupo pequeno, mas nem por isso eu estou deixando de treinar posicionamento, porque eu posso fazer o posicionamento dos jogadores mantendo o distanciamento, sem ter um adversário. Eu posso fazer a transição da defesa para o ataque, treinar jogadas de transição e trabalhar isso com os meus jogadores. Eu posso, mesmo respeitando todos os protocolos de distanciamento que tem aqui, posicionar os atletas, trabalhar uma bola parada, trabalhar, enfim, uma série de questões. Tudo que ele me falou lá e que ele falou aqui no Cadeira Cativa lá atrás, eu comecei a pensar, tá, mas o Renato não podia estar fazendo isso aqui no Grêmio? Não é por isso que ele deveria estar aqui e não no Rio de Janeiro? Aliás, agora que ele segue no Rio, ninguém mais pode criticar o Renato se ele for para a praia, porque a partir de hoje é liberado, né? Agora está liberado, verdade. Mas não, assim, eu vejo isso. Eu acho que o Renato deveria estar aqui, ok? Tu não pode ter o 11 contra 11 ou o choque do defensor com o atacante. Mas tu pode trabalhar uma série de questões técnicas e táticas, mesmo com distanciamento. Claro. Não, tu tem razão. Até não acabei abordando a questão mais geral e não te respondendo inicialmente em relação ao Renato. Claro, óbvio. Né? O correto seria o Renato estar aqui há muito tempo já, né? Desde que os jogadores começaram a se agrupar e trabalhar. Né? Porque o fato de tu não estares praticando o treino coletivo não significa que tu não possa conversar com os jogadores, né? E daqui a pouco começar a organizar estratégias para quando os treinamentos voltarem. Enfim, né? Tu, como líder da comissão técnica, poder ficar monitorando situação física, clínica e de cuidados que estão sendo tomados com os jogadores e tal.
Mas o problema maior não é esse em relação à ausência do Renato. O que me desconforta como gremista em relação à ausência do Renato é que nos foi apresentada uma justificativa de ausência relacionada a um tema da saúde do Renato, pelo fato dele ter sido alguém ter sido paciente lá de uma cardiopatia que obrigou a 2 cirurgias em 2 anos seguidos, né, no coração, enfim. E isso era pretexto para ele não estar aqui presente, mas não era pretexto para ele não frequentar a Praia de Ipanema, onde ele mora ali na frente, quer dizer. Então aí ele não me ajuda a ajudar ele, né? Aí não dá, né? Se tem um motivo clínico para ele estar isolado, então que ele esteja isolado, né? Agora, não acredito que ele está protegendo o coração, as artérias, né, as aortas e as coronárias dele, né, deixando de estar aqui trabalhando com os jogadores dele para estar lá na Praia de Ipanema, lá jogando pelada, jogando futebol. Aí não dá, né? Agora tem uma coisa, Alexandre, Maurício e espectadores. O Renato disse que assim que o presidente Romildo solicitasse, no dia seguinte ele estaria pronto, em Porto Alegre, no caso, para treinar o Grêmio. Em Criciúma tem que se cobrar a presença do Renato quando o Grêmio vai, já que vai avançar, vai para fazer trabalho coletivo. O presidente disse que o Renato estará lá desde o primeiro dia, mas não estipulou mais data para ir para Criciúma. Exato, tem isso? Pois é. Enfim, né? É que eu escutei há pouco um pedaço da fala do presidente na rádio, né? Ele dizia que, enfim, que tem um processo que antecede a saída, que é para preparar a saída, né? Para ver lá se existem todas as condições de cumprimento de protocolos, de cuidados que estavam sendo adotados aqui no CT Luiz Carvalho, se é possível reproduzir isso com o mesmo nível de segurança, enfim, lá na estrutura que for usada em Criciúma. Eu, honestamente, espero que sim, né? Espero que sim, até porque Criciúma, pensando numa solução fora do Rio Grande do Sul, talvez seja a cidade com alguma estrutura de futebol que seja mais próxima mesmo, né? A gente tá aí, sei lá, 4 horas de carro, quanto tempo que dá de Criciúma, né? 3 horas, né? 13h30 de carro. Depende do pé, né? A gente brincou na rádio, por exemplo, é mais perto ir para Criciúma do que para Ijuí, que tu vai para jogar gauchão, por exemplo. Agora eu gostaria de saber do Alexandre. O Alexandre falou que apoia até a ida à Argentina, Uruguai, se fosse o caso, para evoluir nos treinamentos. Mas o Grêmio também, assim como o Inter e todos os times da Série A, menos o Atlético Paranaense, já se posicionou favorável e se colocando à disposição para jogar o Campeonato Brasileiro, fora de Porto Alegre, fora da Arena. Isso também está de acordo, Alexandre? Nisso, Ângelo, eu tenho uma certa dúvida, sabe? Porque o que me parece em relação à posição de clube de Grêmio Internacional, eu entendo, né? Querem, enfim, né? Querem atender a necessidade de poder voltar a jogar por N razões, né? Porque, enfim, né? Porque as folhas de pagamento seguem tendo o mesmo prazo de que antes da pandemia, de 30 em 30 dias tem que pagar a folha, né? Isso vale para todos os clubes, né? Alguns não estão honrando, o Grêmio, pelo que eu sei, está honrando, né? E não teve redução, enfim, teve aí um diferimento, enfim, tudo isso que já foi repercutido aí, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma dúvida em relação a isso, que é a questão de equilíbrio técnico do campeonato, né? Se alguns clubes puderem mandar seus jogos nas suas casas, né, e outros tiverem que sair de casa para mandar os seus jogos, esses que estiverem sair de casa terão um prejuízo técnico e isso, em alguma medida, produz algum desequilíbrio da competição. Claro, é um desequilíbrio que não leva em conta a questão fator local, como a gente conhece do modo tradicional, porque é um campeonato sem torcida, né? Depende. Mas, ao mesmo tempo... mas enfim, eu tô preso... No Rio de Janeiro pode ter torcida, meu filho. Rio de Janeiro tá liberado. Lá em novembro, dezembro, né? Porque não. Vai terminar em março do ano que vem, né? Rio de Janeiro agora é 10 de julho. Segundo o prefeito. Não, tudo bem, faltam 8 dias. Tô pensando em que estágio, em que rodada dele ele poderá ter público. Na primeira rodada certamente não haverá, né? Porque não haverá condições, né? O Brasil tá no topo da montanha, né? De contágios e de óbitos, etc, né? Então no Rio tá liberado. O Rio de Janeiro, bom, o Rio de Janeiro está jogando sem público, né? Mas, enfim, o Rio de Janeiro é um caso à parte, né? O Rio de Janeiro joga futebol do lado de um hospital de campanha, né? Não é parâmetro, né, para o país. Mas eu acho isso, né? Eu acho que talvez isso crie aí uma situação de desconforto e desequilíbrio em relação a quem tiver que mandar seus jogos. Porque daí tu vai ter... O Grêmio, imagina, numa situação dessa, vai estar sempre com o elenco fora de casa. Né? Isso, enfim, tem todo um custo, né? Um transtorno, tem que manter o teu elenco sempre concentrado, enfim... Vai se expor mais em aeroporto e tudo mais, né? Exato. Deixa eu passar para o outro lado do Rio Grande nessa conversa também. O Vitor Grumberg,
que é vice de administração do Inter, também está conosco e pode nos dar também o sentimento de Colorado em relação a esse fato de, possivelmente, não vou falar provavelmente, porque assim, o Campeonato Brasileiro, se cumprir as datas que foram programadas pela CBF, começa só no dia 9 de agosto. Então falta 1 mês e 1 semana ainda para isso acontecer. E os clubes paulistas já estão pressionando para começar depois, o Fluminense já quer que comece depois também, então ninguém sabe ao certo quando começa. Mas esse fato que o Ângelo levantou, Vitor, é fato. Só o Atlético Paranaense não topou jogar fora de casa, caso a Arena da Baixada e a cidade de Curitiba não tenha condições de receber jogos. Como é que você, enquanto torcedor, vê isso? E enquanto dirigente, o que justifica essa necessidade, Vitor? Boa noite, prazer te receber. Boa noite, Maurício. Boa noite, Ângelo Afonso. Boa noite, Maia, colega que compartilha a tela comigo hoje, né? Nesse novo modelo aí, o Cadeira Cativa virou o programa dos quadradinhos, né? Vai encaixando o pessoal do mundo inteiro aí. Bota o Maier aí na tela dividindo com o Vitor, que eles é que comandam e vocês podem interagir entre vocês também. Não, o Maurício está moderno. Prazer, Vitor. Da mesma forma. Assim como Cadeira Cativa se reinventa, o futebol tem que se reinventar e os clubes têm que se reinventar. Como torcedor, Maurício, respondendo a tua pergunta, a minha vontade é que o futebol volte ontem. A falta que eu sinto do futebol é gigantesca. A gente respira futebol, a gente vive futebol, vocês trabalham com futebol, a gente vem da arquibancada, acaba indo para o conselho do clube, aí participa do quadro diretivo do clube, pela paixão do clube, pela paixão ao clube e pela paixão ao futebol. Então isso nos move, isso move a nossa rotina. Então, como torcedor, sem dúvida nenhuma, faz muita falta. É óbvio que a gente deve ser racional. É um momento de exceção, o Maier, eu escutava ele mais cedo, falava que não se tinha algo parecido desde a gripe espanhola, coisa que não vivemos. E também foi importante essa parada para a gente entender que realmente era o coronavírus, o que era o Covid-19. Não temos todas as respostas ainda e não temos a principal resposta ao coronavírus, que é a vacina. Mas eu imagino que a gente deva ir aos poucos, tomando os cuidados, tomando as precauções, voltando à nossa rotina, né? Então, se fala muito na nova normalidade, no novo normal. Eu acho que a gente tem que começar a ir para o novo normal. A gente priorizando sempre a saúde, seguindo sempre as medidas de proteção sociais, as medidas de proteção de saúde, as medidas sanitárias, mas a gente tem que ir aos poucos, dando os passos para que a gente regresse para a nossa rotina. Em relação ao quadro social do Inter, Vitor, é uma notícia positiva que o Inter acabou divulgando, que conseguiu aumentar a arrecadação do quadro social no mês passado, em junho, em relação ao mês anterior, mês de maio. Teve uma ação especial liberando a carteira vermelha, que certamente foi um incremento e uma possibilidade também para quem queria retornar ou queria ingressar nessa categoria. E é dessa forma, tentando buscar a criatividade para buscar novas receitas, né? Verdade, Maurício. E voltando para a fala do Alexandre também, que falava que a cada 30 dias tem que pagar a folha, além da folha de pagamento dos atletas, dos profissionais do clube, óbvio, tiveram a redução de jornada e de salário, tanto os atletas como os funcionários do clube, ou seja, o Internacional todo está em redução de salário, mas há o custo, né? 75% da folha é um custo considerável para o clube. Além disso, todos os fornecedores, né? A gente não parou de... claro, a gente diminuiu alguns contratos que eram por demanda, mas as contas seguem chegando e os nossos compromissos seguem acontecendo. E a gente tem que honrar com eles. Às vezes a gente não consegue no momento, até porque as receitas não entram, e é tudo isso que a gente já conversou muitas vezes, inclusive aqui no Cadeira Cativa. E um fator importantíssimo da nossa receita é a receita social, a receita do quadro social. Sócio do Internacional sempre foi muito importante. O Internacional tinha a meta de chegar aos 100 mil sócios, foi pioneiro nisso. O Internacional é um case quando se fala em associação ao clube de futebol no Brasil e no mundo, né? Muita gente vem nos estuda o Internacional para entender como que isso aconteceu e qual a importância disso. E a importância disso é o que tu comentasse, Maurício, para manter o clube saudável e manter o clube vivo, né? Honrando com seus compromissos. O Internacional tem uma média
Hoje o Internacional tem 120 mil sócios, esse é o nosso número, nosso quadro social. O Internacional tem uma média de inadimplência, uma média tradicional. A gente, óbvio, sempre vai buscar chegar no zero, mas a gente não consegue chegar no zero, né? Então a gente trabalha com bases que a gente considera normais e que a gente sempre tenta melhorar, mas que sabe que isso está estável. No final de ano isso normalmente aumenta, e quando regressa do campeonato o pessoal coloca em dia, que ficou 1, 2, 3 atrasados ali, e a gente volta para a nossa normalidade. Acontece que nesse momento que param os jogos, é um momento do ano que a gente não espera essa redução no quadro social. E no primeiro momento houve. E a gente também não pode responsabilizar e culpar o nosso sócio. Todo mundo passa por dificuldades. Assim como o clube de futebol, o nosso sócio tem a sua empresa, tem o seu trabalho, ou é funcionário, está passando por dificuldades e às vezes não consegue honrar com o seu compromisso com o clube. E tudo isso a gente entende, tem que entender, mas a gente tem que buscar e tem que se reinventar e tem que buscar novas formas de chegar nesse sócio, de fazer com que ele consiga voltar ao nosso quadro social ou consiga voltar a pagar o nosso quadro social, ou se não é sócio e pode ajudar nesse momento de exceção, que ajude. A campanha social foi muito interessante, né? Nós temos um objetivo de angariar novos sócios, isso vem acontecendo, isso tem acontecido, me deixa muito feliz. O sócio sempre teve do lado internacional, muito importante para o internacional. Em relação à receita, Maurício, realmente, quando inicia a pandemia, como eu comentava, a receita social normal que a gente tinha baixou. E no mês de junho já se vê essa... A gente pode falar de junho porque o mês já fechou, né? Mas a gente mede isso aí a cada 10 dias. Então a gente consegue ver que, comparado a maio, quando inicia a nossa campanha em junho, as receitas elas aumentam consideravelmente. Se a gente for comparar um período ali de dias, que foi inclusive que o presidente Marcelo comentou com a imprensa, a gente pode falar de mais de 20% de aumento na receita do período quando comparado ao mês anterior. Ou seja, um momento de exceção, um momento de pandemia, de retração, onde todo mundo está precisando, inclusive internacional, e o nosso sócio atendeu ao nosso pedido e tem nos ajudado. E é claro, vou aproveitar aqui o momento para falar que ele será retribuído, né? O sócio que adiantou a mensalidade até novembro e convida o sócio, o associado que esteja nos assistindo, que ainda não o fez, que possa adiantar 2, 3 ou as 6 mensalidades, né? Mensalidade até novembro, e receber a camisa exclusiva da campanha agora, ou que possa adiantar mais mensalidades, vai estar ajudando muito o Internacional nesse momento. Além da camisa, ainda vai ser feito no ano que vem um monumento que vai levar o nome de todos esses sócios que ajudaram o Internacional a enfrentar esse momento. É importante, né, Ângelo? Essa campanha é sensacional, parabéns à administração do Internacional, essa campanha estaremos contigo. Até, Vitor, já dá para ter uma noção se, além de novos sócios, essa campanha também foi um estímulo para esse pessoal que estava deixando daqui a pouco de pagar, estava com mensalidades em atraso, justamente porque já não via muito objetivo, muito interesse, até porque a projeção é de que quando os jogos voltarem, já estamos 3 meses sem jogos e quando voltarem não teremos ainda a permissão, né, para a entrada dos sócios e dos torcedores no estádio. Então, dá para ter uma noção do perfil, se conseguiu também resgatar velhos sócios que não estavam em dia com o Internacional? Ângelo, muito boa a tua pergunta. Importantíssimo esse regresso do pessoal que estava inadimplente. O pessoal que estava inadimplente tem procurado a central de atendimento ao sócio, por telefone, por e-mail, quando a gente teve permissão para trabalhar presencialmente também, o sócio foi à casa. A gente também tem feito esse contato com o nosso sócio inadimplente, que tem nos entendido e tem regressado com os pagamentos, quitando o que tem em atraso e voltando para pagar a mensalidade do mês. Então isso nos deixa muito felizes, muito alegres, e a gente está conseguindo recuperar a taxa, ou a nossa inadimplência do período normal, né? Nós vivemos um período diferenciado, um período de exceção, mas com esse regresso do inadimplente também, ficando adimplente, a gente vai conseguindo melhorar a nossa receita e quanto à tua pergunta do inadimplente, tem sido considerável o número que estão regressando e colocando em dia suas mensalidades. E me tira uma dúvida, Vitor, até para a gente explicar para o torcedor, para o telespectador, essa antecipação que você disse que antecipando até novembro, pagando as mensalidades até novembro, o torcedor vai ganhar essa camisa especial da campanha. Antecipação só em dinheiro, o cara pode passar o cartão e, sei lá, pedalar em 2 vezes isso? Como é que funciona? Quais são os critérios para essa antecipação? Vamos falar sobre isso. A antecipação é muito fácil de ser feita. O sócio entra na área do sócio no site do Internacional, coloca a sua matrícula e senha, que é a mesma que usa para acessar o
o aplicativo para fazer check-in, para compra do ingresso ou para votar nas eleições. E lá ele vai ter o painel financeiro dele. Os meses abertos subsequentes vão estar disponíveis. Tem que marcar até novembro, né? Ou mais se puder, ou se não conseguir até novembro, até quando conseguir, que vai nos ajudar bastante nesse momento. E pode passar no cartão de crédito, pode pagar no boleto também. Né? Mas o que é o adiantamento da mensalidade? É esse dinheiro entrar no caixa do clube agora, né? Hoje, nesse mês. Então, pagando no cartão em uma vez, que é o que está disponível no site, o sócio vai estar já com o direito de receber a camisa nesse momento. Não, maravilha. É bom destacar isso, porque às vezes o cara pensa, não, eu só posso no dinheiro, mas eu só trabalho com cartão, ou eu não sei emitir o boleto, enfim, mas tem a possibilidade também, tem várias possibilidades, tem o boleto, tem o cartão, enfim, isso. Negociando se dá um jeito, para entrar dinheiro é fácil, né? Sempre tem um jeito, e o torcedor está bem... Sem dúvida nenhuma. O torcedor está bem entusiasmado. Sim, Vitor. Desculpa, se não consegue acessar a área de sócio, faz um contato na casa, central de atendimento ao sócio, o pessoal vai atender, vai mandar um e-mail para redefinição de senha ou vai gerar boleto, a gente vai resolver, vai dar um jeito, assim como resolveu sempre qualquer problema e qualquer dúvida do nosso sócio. E o torcedor ficou bem entusiasmado porque a camisa também da campanha, ela é muito bonita, né? E é praticamente igual à de jogo. E os jogadores do Internacional também entraram com força nessa campanha e associando até familiares. Eu vi que o Marcos Guilherme associou o filho, o D'Alessandro, tudo bem, o D'Alessandro até já é uma referência, ídolo, mas eu achei muito legal o Marcos Guilherme, que recém chegou, ainda está buscando escrever a sua história no Inter e associou o filho. Só queria saber do Vitor se existe uma definição quanto ao local em que vai ficar esse monumento para o ano que vem com o nome desse sócio, se vai ser dentro do Beira-Rio, vai ser visto quando a gente vai estar assistindo ao jogo ou vai ser assim pro pátio do Beira-Rio, área externa do estádio? Olha, Ângelo, te confesso que ainda não sei. A gente vai ter que conversar com a nossa área de marketing, que já tem o desenho do monumento. É bem interessante, mas como vai ser pro ano que vem, a gente ainda não conversou sobre o posicionamento dele. Mas espero que seja num lugar de destaque, de referência, que a gente, assim como olha para o Beira-Rio, olha para a bandeira e tem um significado, olha para a estátua do Fernandão e tem um significado, olha para a bandeira do gol de cabeça do Tinga e tem um significado, que a gente possa olhar para esse monumento e veja também o significado que ele teve, a importância que teve o sócio nesse período. Olha aqui, ó, o pessoal tá... Desculpa, a goleira do gol iluminado também para os mais antigos. Iluminado, claro, né? Figueiredo. Nada, cita todos os momentos aí, não seja seletivo, porque a história é longa, assim como a do Grêmio também é longa, só que aí não tem essas referências tão distantes, porque a Arena está numa localização completamente diferente, não tem nem como fazer uma analogia das metas da Arena com as metas do Olímpico. Mauri Luiz da Silva, que é um super colorado, sempre ativo na direção do Inter, está na nossa audiência, mandando um abraço para a gente também, é o Vitor Grunberg. João Patrício Herman também passou na nossa live. E tem um aqui, tem uma corneta, viu, Alexandre Maia? Eu vou passar para ti, eu não gosto de corneta, mas eu sei que tu gosta, então... Pra mim é corneta. Né? Não é te corneteando. O Adair Vasconcelos Miller, que participa todas as noites aqui, ele está dizendo que o Renato não vai vir e que não começa os treinos coletivos porque a gente está no inverno, está muito frio. A corneta não é de todo errado, porque o Renato nunca escondeu que ele não gosta de frio, né? O Renato com 16 graus já mete uma luva, né? É um estranho caso do homem que é de Guaporé, criado em Bento Gonçalves, que trata o frio assim como se fosse algo totalmente estranho para ele, né? Mas não tira a razão do Renato também, tá? Porque o clima lá do Rio de Janeiro é muito mais gostoso mesmo, né? Principalmente onde ele mora lá, que é na beira, de frente pro mar, né? De Ipanema e tal. O cara tem até o endereço do Renato. Viu? Fica vendo as localizações dos posts da Carol Portaluppi, né, Alexandre? Estamos de olho, viu? Não, pois eu tô solteiro, né? Tem uma piscina legal também, né? Que rolou uma foto esses dias, um vídeo, uma piscina bem bacana. Eu sigo no Instagram, mas não tenho prestado atenção muito na Carol, tá? Esse é o problema nesse caso mais complexo de pandemia aqui que nós estamos vivendo. Olha aqui, ó, Alexandre, Vitor, Ângelo, eu vou deixar uma pergunta no ar. Nós vamos para o intervalo, que tem 1 minutinho, e vocês vão responder na sequência. Vocês, Alexandre, enquanto conselheiro do Grêmio, o Vitor, enquanto dirigente do Internacional, o Ângelo, enquanto narrador esportivo, o que vocês observaram, o que vocês acompanharam do jogo de ontem, da transmissão do Flamengo,
de transmitir, decidir transmitir no seu canal do YouTube, peitar a Globo e a repercussão que é a Globo cancelando as transmissões do Campeonato Carioca. Vocês têm a mesma sensação que eu em doações dos torcedores que estavam no chat. Tu estava no chat, queria ter o teu comentário ali destacado em azul, tinha que doar R$10. Tu queria destacar em vermelho, era 500. Aí tu podia ali, numa escala de R$1 a R$500, fazer a doação que fosse. O Ângelo, que está com muito, já doou R$500 para ficar destacada a transmissão inteira, né? Praticamente isso. Até porque está com muito. Lá na Grenal o salário é bom, então passe valorizado também, narrador reconhecido, já dividiu transmissão de jogo com o Haroldo de Souza. E olha que o Haroldo é referência na narração esportiva há tempos, hein? O Haroldo estava lá no Gol Iluminado, por exemplo, que o Vitor citou. A voz do Gol Iluminado, uma das mais reconhecidas, é sim a do Haroldo de Souza. Mas depois do intervalo, vocês vão me responder se existe preocupação em relação ao Campeonato Gaúcho, se vocês acreditam que Grêmio e Inter podem também daqui a pouco transformar isso em receita. O que dá para fazer? Já voltamos. Vai. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, investimento seguro. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar e Ademilar. O investimento da sua vida. De volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo o Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio, o Vitor Grumberg, vice de administração do Inter, e também o Ângelo Afonso, narrador da Rádio Grenal, conosco aqui. Vocês estão bem, todos estão com um salário bacana, mesmo com a redução, período de pandemia, eu sei. E eu sei que vocês pensam no futuro. Por isso, o consórcio imobiliário da Ademilar é certeza de bom negócio. Porque investir em imóveis é uma escolha inteligente que só valoriza ao longo dos anos. Com esse crédito você pode comprar, reformar, construir, quitar financiamento e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária da Ademilar. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. Vencer em grupo sempre é mais fácil, já diz ali o comercial da Ademilar. Fale com o Adriano Scaloni e garanta já o seu consórcio da Ademilar. Tem a opção de imóveis e também a Ademi Motors para você que quer financiar um veículo. Preste atenção, nesse momento de coronavírus, quando você está com dificuldades financeiras devido à redução de salário, desemprego e a baixa na sua renda mensal, a Defensor Assessoria Jurídica tem a solução para reduzir os juros na prestação dos veículos e outros financiamentos de forma imediata. Não pague juros abusivos na prestação do veículo e de outros financiamentos. Redução imediata de 50% a até 90% nos contratos. Por exemplo, uma situação ali que você pague R$900 de prestação, benefício baixa já para R$450 a prestação, benefício de 450, a vantagem inicial, somando o montante do contrato, R$18 mil. Ligue ou mande um WhatsApp agora. Consulta é gratuita. 98240-3024. 51-98240-3024. Supere a crise, reduza os juros abusivos na prestação do seu veículo ou de outros financiamentos. A redução é imediata de 50% até 90% dos contratos que têm juros. Ligue agora mesmo ou passe um WhatsApp 51-98240-3024. 98240-3024. Defensor, a solução jurídica para você sair do sufoco de juros abusivos na prestação do seu veículo. Amó Bartzen, ambientes planejados com sofisticação e qualidade. Todos os ambientes para o seu lar ou para a sua empresa. A equipe da Amó Bartzen especializada e capacitada
para traduzir os seus sonhos em realidade. A Mó Bartzen não vende móveis, mas sim realiza os seus sonhos. Na Doutor Cezefredo Azambuja Vieira, 765, em Canoas. Você vai realizar o seu sonho com a Mó Bartzen. O sonho de ter a casa do jeito que você quer, o sonho de ter a cozinha planejada do jeito que você quer. Passa ali na Cezefredo Azambuja Vieira, 765, aqui em Canoas, pertinho do novo shopping. Você vai ter as melhores condições, a melhor qualidade do produto com a Mó Bartzen. E se você quer ajudar ainda mais o Internacional, se for seu clube do coração, obviamente, passe na loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, ali em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Se você está em casa também, resguardado nesse momento, pode ligar e fala com a turma lá da Intershop da Rodoviária, 3225-2378. Alexandre Maier, essa questão do Flamengo arrecadou ontem R$800 mil. Hoje a Globo deu uma rasteira nos demais clubes, porque, ok, esse ano a Globo vai pagar, mas os próximos anos não tem a verba do estadual. O que isso muda pra gente, Alexandre? Olha, Maurício, eu acho que sim, isso é bastante relevante. Eu já visto o fato de que esta é a principal fonte de receita desses campeonatos. Porque os campeonatos regionais são campeonatos de pouco menos de 3 meses, eles só, no nosso caso específico aqui, eles só têm, a Arena e o Beira-Rio só lotam no Campeonato Gaúcho em 2 ocasiões, né? Ou no Grenal ou numa final de campeonato, né? E então não é a arrecadação de bilheteria propriamente, ou o reforço de quadro social, que o Vitor há pouco falava sobre isso lá do Internacional, que tem, vamos dizer assim, como fontes de receitas mais importantes do estadual. O que segura a onda mesmo econômica dos estaduais é a televisão. Sem televisão, eu acho que o produto estadual perde muito. Ele vira a ser aquele estadual de 30 anos atrás, né? Que, honestamente, para clubes de Série A e talvez até para clubes de Série B, não seja mais um negócio razoável. Claro, parece oportunismo de minha parte, porque vocês já conhecem a minha opinião há muito tempo, né? Já faz alguns anos, né, que eu aqui nesse programa, em outros espaços, digo que eu considero ainda um certo disparate de calendário, que o Brasil, que teria um produto muito vendável de campeonato se tivesse alguma estratégia na cabeça para vender esse produto e uma gestão de campeonato que não fosse essa CBF que a gente conhece, fosse uma liga de clubes, por exemplo, porque o futebol brasileiro é uma grife importante no contexto de futebol mundial. Enfim, o Brasil é pentacampeão, etc. Todo mundo adora o futebol brasileiro fora daqui, mas ninguém se dá conta disso, né? Só que, claro, esse produto só seria vendável se ele não fosse um calendário que invadisse datas FIFA, né? Se ele não fosse um calendário de quarta a domingo o tempo todo, né? E ele não fosse essa coisa confusa que é o calendário do futebol brasileiro. E uma das causas dessa confusão de calendário é o fato de que você pega quase 3 meses do calendário e entrega para os estaduais. Coisa que nenhum país do mundo faz, né? Porque, claro, que nenhum país do mundo tem essa coisa de que campeonatos e torneios regionais ainda têm alguma relevância, né? Então, olha, é um golpe pesado para cima dos estaduais, sim, né? Não tem bola de cristal para te dizer se isso é o fim dos estaduais, talvez não, mas vai ser muito difícil sustentá-los, né, do jeito que eles são daqui para frente, se isso não for alterado, né? Até pelo seguinte, né, Vitor Grumberg, vice de administração do Inter, que também está conosco nesse programa, o estadual do Rio Grande do Sul, isso foi divulgado lá atrás, a partir de 2021, a partir do ano que vem, a Globo, que é a detentora dos direitos, tem o poder de rever os valores que paga ou, inclusive, de cancelar o contrato sem nenhuma multa. Daqui a pouco, se isso acontece também em outros estaduais, eu sei, por exemplo, o estadual de São Paulo é um estadual que vai muito bem, obrigado, que tem boas receitas, que tem um apelo publicitário grande. Mas se você perde, como se perdeu agora, um campeonato importante como é o Carioca, eu não sei se os estaduais vão ter vida longa, e aí a gente vai ter que, inclusive, rever o calendário, porque, de certa forma, vão ser menos jogos em casa. Ok, pro gramado vai ser bom, porque tu vai ter um espaçamento maior entre partidas, mas são menos jogos para o teu sócio assistir. O calendário vai virar mais espaçado. Por outro lado, tu vai ter a possibilidade daqui a pouco de fazer alguma excursão. Como é que você vê a decisão ontem do Flamengo de fato transmitir? O Flamengo, inclusive, no card de divulgação da transmissão, colocava ali um asterisco de que uma decisão judicial poderia derrubar a transmissão, mas essa decisão não veio.
E hoje a Globo decidiu cancelar as demais transmissões que teria do Campeonato Carioca. Vai pagar os clubes, mas disse, ó, tô pagando os clubes, mas vocês romperam a exclusividade que eu tinha. Muito obrigado, ano que vem não pago mais. E aí, Vitor? E aí, Maurício? É complicado, né? Deixa eu te dizer, eu acho que nós estamos numa fase muito inicial. Essa briga começou recente, uma MP do governo, aí uma quebra de forças, o Flamengo já não tinha seus jogos divulgados, aí o Flamengo transmite, aí a Globo rompe contrato, e tudo isso nós estamos falando assim, de 30 a 40 dias que isso aconteceu. Então a gente tem que dar tempo ao tempo, poder interpretar bem, e claro, tem que pensar como é que vai ser o gauchão do ano que vem. Mas eu estou mais preocupado agora com o gauchão desse ano, que é uma verba que a gente se comprometeu com os patrocinadores, a gente também se comprometeu com os nossos fornecedores, que em recebendo a verba do campeonato, honrar os fornecedores, e a gente está pronto para disputar o gauchão desse ano. O gauchão do ano que vem, quando acabar quando a gente definir que esse não vai acontecer, que eu espero que isso não aconteça, aí a gente pensa no ano que vem e no formato que ele vai ser, como é que vai ser a transmissão dele, como é que vai ser a venda dele, se vai ser rentável, se não vai. Mas, bom, não vou me mentir aqui, eu concordo com o Alexandre. Eu acho que vai ficar bem complicado a questão dos estaduais acontecerem, porque os clubes do interior não têm esse mesmo peso dos grandes da Série A. Eu fico me questionando, com todo respeito aos clubes menores, mas quem é que vai se interessar e vai pagar o que a Globo paga para jogos de times menores? Então, acho que o formato vai mudar bastante. Mas, Maurício, antes do intervalo, quando tu lançou essa pergunta no ar, tu perguntou a respeito das transmissões das televisões do clube, a TV do Inter, a TV do Grêmio, o canal do YouTube, a transmissão do Flamengo. Ontem eu não vi o jogo do Flamengo, eu até abri no telefone assim para ver como é que estava a transmissão, estava uma transmissão interessante, não estava travando, eles estavam em várias outras plataformas, eu achei uma transmissão melhor, inclusive, do que foi a Libertadores via Facebook. Foi muito ruim. Oi? Foi ruim, né, Alexandre? Foi muito ruim. Ah, sim, do Facebook, né? Mas o Flamengo estava em vários, estava no YouTube, estava no Facebook, estava no Twitter, estava em vários canais, assim. Eu acho que isso aí pulverizou bastante a audiência, acho que não sobrecarregou e teve uma audiência histórica, uma audiência recorde. Eu agora falando sobre as televisões dos clubes, né? O Internacional hoje tem um canal no YouTube, um material que é disponibilizado para a comunidade, tem materiais exclusivos para o sócio, inclusive, conteúdo exclusivo para o sócio, vídeos exclusivos para o sócio, na área do sócio no site, depois que se faz o login. Mas, inclusive, esse conteúdo que não é exclusivo, conteúdo que é público, está disponibilizado no canal do YouTube, que ele é republicado no Twitter, que ele é republicado no Facebook. Olha, eu acompanho bastante os clubes de futebol do Brasil, do mundo, o que eles trabalham no marketing, a forma que a mídia desenvolve. E estou para te dizer que também, eu não precisa, o Inter não precisa ser o melhor, eu quero sempre que seja o melhor, mas eu vou falar a verdade para vocês. E se a gente conversar aqui, me mostrar em outro material, eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião. Mas a minha opinião hoje é que o Inter no Brasil é o clube que melhor trabalha a edição e conteúdo nas redes sociais e em canal de YouTube. Então, não sei se as transmissões vão ser feitas pela televisão do Inter, a TV Inter, o canal do YouTube. Não sei como isso vai se desenrolar para o ano que vem. Mas eu tenho certeza que condição e capacidade a turma da mídia, a turma da edição tem, e a gente consegue entregar um material e um conteúdo muito, muito interessante para o sócio, para o torcedor, para o apaixonado pelo futebol e para a comunidade em geral. Eu sei que eu vou ser taxado de colorado por essa colocação que eu vou fazer agora, e o Alexandre talvez compreenda, porque eu sei que ele é um gremista crítico também, sim, mas talvez não compreenda, e eu nem vou dar uma opinião que é minha, viu, Alexandre? Antes de tu falar, eu já vou te interromper. Ah. Se tu vai ser taxado de colorado, vai ser muito bem-vindo, pode te associar, aproveita a campanha, vai receber a camisa, vai ter o nome no monumento. Te garanto que não tem nada melhor que sentar na sua cadeira do Beira-Rio e torcer pro Internacional e abraçar o pessoal do lado para comemorar um gol. Vem, Maurício, vem. Mas eu vou fazer... esse Vitor aí. É bom. Foi ligeiro. Mas aqui, ó, eu sei que eu vou receber críticas de gremistas aqui na live, mas eu vou trazer o depoimento de um colega, um amigo meu, que é gremista, trabalha na área de edição. Eu não vou entregar o nome porque, enfim, eu não pedi para ele essa autorização. Mas ele trabalha na área, o Alexandre conhece, porque já trabalhou aqui conosco. Aí quem for ver, quem trabalhou aqui, pode descobrir ou não. Mas trabalha com edição de vídeo. E ele, gremista assumido, na rede social e tudo,
me disse o seguinte: Maurício, a rede social, a edição de vídeo do Inter tá dando de 10 na do Grêmio. O Grêmio melhorou muito agora por conta da pandemia, pelas necessidades, e tá fazendo, como eu disse, um material jornalístico excepcional, um material muito bom, mas o quesito edição de vídeo, no olhar de um técnico gremista, eu ouvi isso, Alexandre. Olha, eu, assim, ó, não tenho como valorar, tá? Porque eu simplesmente não entendo absolutamente nada desse assunto. Eu sou advogado. Claro, eu como consumidor de conteúdo audiovisual, sim, obviamente sim, né? Eu consigo valorar o que me parece interessante ou não. Eu não sei exatamente responder isso, porque eu não conheço o do Internacional, porque, óbvio, não sigo as redes do Internacional, enfim. Imagino que façam lá um trabalho importante e tal, mas eu sigo as do Grêmio. As do Grêmio me parece que tem qualidade o trabalho do Grêmio, assim, né? Mas, enfim, até vou tentar me inteirar e me atualizar e até vou dar uma olhada em questão de outros clubes, assim, ó. Quem é, bom, tu tá ocultando a fonte, né? Então não posso me reportar quem é. Mas, assim, ó, o que eu posso dizer é o seguinte, ó, em relação a... Agora vai ser gremista. Essa visão era pré-pandemia. Ah, bom. O pós-pandemia, ou durante pandemia, eu não acompanhei, enfim, eu recebi um feedback deste consultor técnico que eu tenho e que me deu esse feedback. Mas para agradar os gremistas também, viu, Alexandre? Em alguns momentos, aí é um quesito técnico, pessoal, até assim, de conseguir passar a emoção, não no vídeo do dia a dia, da entrevista, mas na edição de um vídeo do treinamento, no trabalhar a imagem, no daqui a pouco carregar a emoção, mostrar mais bastidor, tanto de torcida quanto de clube. Eu acho que em alguns momentos, e aí é uma crítica, mas enfim, é uma crítica construtiva. Eu acho que em alguns momentos a Rádio Pachola, que é uma rádio gremista, chegou a ter não oficial, chegou a ter mais efetividade que o clube. O clube está buscando, e o Rodrigo da Costa faz uma menção aqui, ele dá uma cutucadinha no Inter, mas enfim, ele diz, o Grêmio tem 660 mil inscritos no YouTube e o Inter 260 mil. Ele deu essa cutucada, mas ele diz, é muito pouco para a quantidade de torcedores que esses times têm. E aí eu concordo com ele. Isso é verdade, claro. Maurício, quando eu falei isso e comecei a falar da qualidade do material, eu não quis de forma nenhuma grenalizar. E acho eu que grenalizei mesmo, fica tranquilo. Eu sei disso, mas eu quero deixar claro. O Grêmio também tem um material muito legal, muito interessante, e acho que vem desenvolvendo sim. Em relação a números, como o Alexandre comentou, sim, o Grêmio tem um número que tá batendo com esses times que ele citou, o Internacional está atrás nisso. O Internacional também, em rankings de engajamento na rede social, esse ano é o único time do Brasil ali, que eu me lembro, que aparece no top 10 de engajamento, de menções e da torcida interagindo, por quê? Porque o Internacional provoca para que isso aconteça, né? Mas assim, eu acho que para os torcedores que Grêmio tem, para os torcedores que Inter tem, redes sociais, seguidores do YouTube também, que seguem os canais, o número é pouco, é baixo, e a tendência, ainda mais com essa nova MP, com esse novo regulamento que a gente está conhecendo agora, e por isso que suscitou o debate, eu acredito que a tendência é aumentar muito, tanto em qualidade, tanto em material, quanto em seguidores, quanto em engajamento. Inclusive, hoje eu conversava com um conselheiro de outro movimento que não participa da gestão, inclusive, e ele me dizia, cara, nós temos um material muito legal no YouTube, e ele estava reclamando do número de seguidores, que poderia ser bem melhor. O Internacional teve o canal reformulado há pouco tempo, começou do zero de novo, mas eu tenho certeza que esse conteúdo vai chegar no sócio, está chegando, e o pessoal está somando na rede social. Eu tenho que liberar o Alexandre. Diga, Alexandre. Só para assim, para ajudar a ilustrar e finalizar nesse assunto, tem uma matéria de 13 de junho do Portal Terra, na edição de futebol, traz uma pesquisa realizada pelo Ibope, que ranqueia aqui os top 15 de adesão e de engajamento em rede social. Né? Seguidores de todas, né? Combinado em todas, e apura Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, até o TikTok, esse que eu nem sei usar. O Grêmio é o 6º, coladinho no Santos, que é o 5º, tá? É Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, são os 5 primeiros. O Grêmio é o 6º, tá na frente de Vasco, Atlético, Cruzeiro, Chapecoense, Internacional, Fluminense, Sport, Botafogo e Bahia. Então o Grêmio tem um engajamento alto, né? E isso certamente vem, enfim, né, de algum trabalho aí que a turma lá da comunicação e marketing do Grêmio vem fazendo há alguns anos, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a tendência é só crescer, tanto o Inter quanto o Grêmio.
Mas só para esclarecer, uma coisa é o engajamento e o envolvimento das pessoas com as publicações e outra é o número de seguidores. Eu acho que esse ranking se refere a seguidores somados. Isso, esse ranking é número de seguidores. Isso, e eu falei, não que não seja, que não tem que ser considerado, é óbvio que tem, mas eu estava falando de outra coisa, que é as menções e o engajamento e as respostas nas redes sociais, respondendo, ou retweetando, ou repostando. Ou marcando. Isso, interagindo com as publicações. Eu tenho que liberar o Alexandre Maier e o pessoal da produção insistiu, viu, Maier? Eles querem que tu divida a tela com o teu sósia na série La Casa de Papel. Não, como assim, cara? Os caras estão querendo aqui, nos bastidores. Bruno Soares é o rei da sacanagem. Aí tu pode ver Tu vai poder ver no Facebook, ali na transmissão. No Facebook. Aqui eu não tô vendo essa marmota toda. Não, por enquanto tu tá dividindo tela comigo, né? Dividindo com um ser bonito, obviamente, né? É uma honra, né? Tu é um cara mais bem apessoado do que o Álvaro Morte, que é o ator que faz o professor. Não, agora tá tu e o professor. Agora? Peraí que eu não... Quem é quem agora? Eu não sei se tu tá na esquerda ou na direita agora aqui da tela, mas tudo bem. Tem que fazer uma cara mais séria, né? Agora então te invertendo de tela aqui, eu já tô até confuso. Não sei quem é mais, mas tu pode conferir no nosso Facebook. Cara de assaltante, de líder de bando, né? De atracador, né? E o pessoal pode nos dizer também aqui na live se acharam parecidos ou não. Alexandre, obrigado, grande abraço. Grande abraço. Valeu, prazer aí. Abraço. Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre o novo contratado do Inter, vamos ouvi-lo, já que o Inter produziu um vídeo de divulgação, a gente vai reproduzir um trecho desse vídeo e vamos seguir conversando com o Vitor Grumberg. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar e Ademilar. O investimento da sua vida. Olha aqui, ó, 8h11, você passou no vestibular, está procurando um lugar novo e de qualidade para morar, procure a Central de Imóveis. Empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você, faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais. centraldeimoveisrs.com.br, aluguéis, condomínios, vendas, Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Carne de qualidade e preço bom é no Shopping do Frango. Aqui em Canoas, compre pelo WhatsApp que o Shopping do Frango entrega para você. Somente para Canoas, carne de gado, frango, suínos, cortes especiais, temperos, espetos, carvão, tudo para o seu churrasco ficar ainda melhor. Shopping do Frango fica na Avenida Boqueirão, 3.367 ou 3367, como queiram. Telefone 98913-9681. 98913-9681. Curta no Facebook Shopping do Frango Canoas. Procure lá para o Shopping do Frango Canoas. Estava comentando, tá tendo transmissão de última hora no YouTube de outro clube, né? Do Vasco. O Vasco TV está transmitindo, seguindo o exemplo do Flamengo, reforçando a ideia que a gente estava falando, de se tornar uma tendência entre os grandes clubes brasileiros. O Vasco está transmitindo agora o seu jogo pela 5ª rodada e última da Taça Vasco Rio. Madureira, né? O segundo turno do Campeonato Carioca está no 0-0 com o Madureira. E aí apareceu aqui, eu tô dando uma olhada na transmissão e nas redes sociais, até torcedor flamenguista feliz com a adesão do Vasco, o apoio do Vasco de certa forma, tá pagando a transmissão, está depositando lá para Vasco TV e dando uma força, dizendo que Vasco e Flamengo estão sendo parceiros nesse momento. Mas sobre isso, sobre a CMP, Maurício, claro, tem uma preocupação. Eu concordo inteiramente com o que o Vitor diz a respeito do impacto que isso vai causar, especialmente nos pequenos clubes, porque a grande realidade, falando, por exemplo, do nosso futebol aqui do Rio Grande do Sul, um clube quando sobe da divisão de acesso para o Gauchão, a primeira coisa que fala é o seguinte: beleza, que bom, estamos na primeira divisão do Gauchão, vamos ter 1 milhão da TV. Porque esse é o dinheiro mais importante. E aí tu vai lá e começa a planejar o teu próximo ano com 1 milhão da TV,
que é a cota da TV para o Campeonato Gaúcho, para os times do interior. Se tiver na Série B do Brasileiro, 1,5 milhão, né? E claro, para a dupla Grenal é um valor muito maior. Mas... Ângelo. Oi? Antigamente, os times do interior faziam o seu orçamento com base nos jogos que recebiam a dupla Grenal, né? O caixa do jogo. Aí agora eles sobem e fazem um orçamento com base no valor esse da cota da televisão. E agora, será que vão voltar para isso? E sabe qual é a minha preocupação, Vitor e Maurício? É que a MP, ela pode até se tornar mais lucrativa para os grandes clubes, mas a minha preocupação é com os clubes menores, inclusive os nossos. Eu vinha utilizando como exemplo na rádio, por exemplo, se ela entrasse em vigor e valesse já para a Série B do Campeonato Brasileiro desse ano, eu não tenho dúvidas que Brasil e Juventude venderiam bem e venderiam facilmente o jogo com o Cruzeiro em casa, né? Porque o Cruzeiro é o grande time da Série B desse ano. Agora, a minha dúvida é, caso ela entre em vigor e a venda, a comercialização seja por jogo, conseguiria vender, por exemplo, um Brasil e Confiança ou Juventude e Confiança do Sergipe pela 37ª rodada da Série B só para cumprir tabela? Sem valer acesso, sem brigar contra o rebaixamento? Por isso que tem que vender o pacote completo. Essa é a minha dúvida. Chuchuzinho, ó, vamos mostrar aqui, ó, até pro pessoal, já que a gente comentou que tá tendo lá essa questão do marca, não marca, do doa, não doa. Vamos mostrar aqui, ó, na câmera 2. É para quebrar o chuchuzinho mesmo, senão não tem graça. Aqui, ó, é a Vasco TV transmitindo o jogo, tá no YouTube aqui, ó. E os comentários, esses que estão destacados aqui com cor, é porque o cidadão clicou aqui. Eu não vou clicar porque eu não quero dar dinheiro pro Vasco, né? Também eu sou pão duro. Não tem bastante, mas... Então aqui, ó, tem bastante gente que tá doando. Aqui, por exemplo, o Lindolfo Araújo deu R$10, teve outro que deu R$7,90. Quantas visualizações aqui, ó, dá pra ver aí? Tá 271 mil ao vivo. No YouTube. No YouTube. E quando tu vai no Superchat aqui para fazer a doação, ó, tu pode doar de R$1, que é o valor mínimo aqui, que aí ficou esse azulzinho, até R$500, que aí ficou o meu comentário aqui destacado em vermelho. É uma nova realidade. O Flamengo arrecadou 800 mil. Vamos ver se a gente vai ter uma estimativa aqui de quanto que o Vasco vai ganhar. Não ganha o valor integral, mas é uma maneira, enfim, de capitalizar também essas transmissões. A transmissão ontem do Flamengo teve sem bilheteria, né? Sem torcida. O Flamengo ontem teve 2 patrocinadores também na transmissão. Enfim, é uma realidade que acaba tendo que surgir. Antes de liberar o Vitor, vamos falar sobre o novo reforço do Internacional, que chegou por empréstimo. Vamos ouvi-lo. Sou o Matheus Jussa, Matheus Isaías, conhecido Matheus Jussa. E eu sou o primeiro volante, mas venho como zagueiro também. E sou um jogador que usa bastante a força, bastante o corpo, tem um bom passe. E primeiramente o desarme é o forte, mas venho com essas características boas. E dentro de campo vou aprender ainda mais com grandes jogadores como Moledo, Cuesta, Lindoso. Então tem grandes jogadores de grandes nomes e espero fazer história aqui. E venho para trabalhar bastante, gosto de trabalhar, gosto de treinar. E já fiquei sabendo que o grupo é bom de trabalhar, então venho aqui para somar e volto a falar, para fazer história dentro desse clube. Uma honra estar aqui vestindo essa camisa de grandes jogadores que passaram por aqui e vai ser uma honra vestir esse manto e fazer história nesse clube. Já tenho pensado muito nesses momentos em vestir esse manto dentro do Beira-Rio, com a torcida fazendo muito barulho, gritando, vibrando. Já é um sonho que está sendo realizado e para mim a ansiedade tá demais, mas voltar a treinar normal para fazer uma boa preparação e fazer uma grande estreia e fazer um ótimo campeonato aí com a camisa do Inter. Matheus Jussa, nós ouvimos então o reforço do Internacional. Vitor, por que contratar o Matheus Jussa? Ele vem como zagueiro, não gera custo de empréstimo nesse momento, pelo menos a informação que foi divulgada hoje à tarde. E estava faltando essa peça no elenco. Que justifica essa contratação, Vitor? Maurício, Internacional, aquela frase clássica, né? Mas é verdade. É a mais pura verdade. Está sempre atento ao mercado, oportunidades, negócios de ocasião. A gente tem uma área do Capa lá que fica analisando todos os atletas.
o treinador analisou o atleta, gostou do atleta, ele vem sem custo nenhum, é realmente isso, com o passe fixado, e vem para somar no grupo. Tenho certeza que os indicadores foram medidos e viram que era uma peça que encaixava com o nosso grupo, e assim como ele, eu quero ver ele em campo e com a torcida no campo. Tenho certeza que vai vir para somar e quem sabe possa ficar no clube por muito tempo. Vitor, obrigado pela participação aqui no nosso Cadeira Cativa. Se quiser acrescentar mais algum chamamento à torcida colorada, fique à vontade e disponha do nosso espaço sempre que desejar. Muito obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite. Sempre à disposição de vocês, dos amigos. Sempre bom trocar essa bola com vocês. Novamente, como comentei, do plano de sócios, pedir para o torcedor que não é sócio, dê uma passadinha no nosso site, conheça as modalidades, entenda por que a gente está precisando de você nesse momento, entenda de que forma a gente vai retribuir esse apoio nesse momento também. E você que é sócio, e se seguir pagando as mensalidades em novembro, vai receber esse mimo. Se puder adiantar essas mensalidades, que vai fazer bastante diferença no nosso caixa, já vai receber isso quanto antes. Então, faça isso, entre na área de sócio, adiante se possível. E, Maurício, a primeira pergunta do dia hoje eu te respondi, perguntou o torcedor Vitor, então vou fechar também com o torcedor Vitor. A vontade é imensa que o futebol volte, muita saudade da bola rolando no gramado do Beira-Rio. Eu vejo que a gente já conheceu um pouco do que é a doença, os protocolos, as formas de atuação, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. A gente tem um cuidado extremo, um protocolo seguido à risca, até por isso que os atletas internacionais foram testados, foram positivos, já foram afastados. O cuidado é imenso, né? Eu acho que a gente já poderia regressar com os treinamentos, contato. Nós vamos aguardar, né, o que as autoridades vão nos dizer aí. Espero que a gente consiga cumprir ainda o gauchão, espero que tenha tempo para a gente cumprir o gauchão, espero que o brasileiro volte realmente no dia 9 de agosto e que a gente consiga voltar à normalidade do futebol, e essa é a nossa alegria, é o que nos move e a nossa paixão. Assim eu fecho, deixo um abraço para ti, para o Ângelo, um abraço também para o Alexandre que participou conosco, e é isso aí, sigo à disposição. Aí, grande Vitor Grumberg. Agora ele não é mais conhecido como neto do Lauro Quadros. O Lauro que é o avô do Vitor, porque o Vitor já é um conselheiro consolidado, reconhecido do Inter e agora um dirigente, vice de administração do Internacional. Valeu, grande Vitor Grumberg. Valeu, Maurício. Só mais uma, claro, para dizer que ele está assistindo, viu? Não, tá sempre. Eu não tô com o telefone, mas já pipocou que minha avó já tá mandando coisa, então eles estão assistindo lá. Não, tá sempre assim, ó. O Vitor terá a missão, quando for possível, de acordo com os protocolos sanitários e tudo mais, de auxiliar o Lauro para entrar com essa qualidade que tem o Vitor em casa. Daqui a pouco transportar essa infraestrutura temporariamente para que o Lauro participe também, porque faz falta também nos nossos debates. O grande Lauro Quadros. Assim eu for permitido de entrar na casa deles, eles estão trancafiados lá. Não, a quarentena tá forte, lockdown. Quando tudo começar a tranquilizar um pouco mais, eu sei, o Lauro tá sempre na nossa audiência. Sem dúvida nenhuma. É uma grande figura e me alegra muito. Mestre, uma aula sempre. Assim como eu tenho certeza que pro Ângelo foi um momento ímpar receber um elogio do Haroldo, como já aconteceu em uma jornada esportiva, eu também já recebi elogios do Lauro e me senti igualmente lisonjeado, porque é uma figura extraordinária. Valeu, Vitor. Grande abraço. Valeu, um abraço. O Vitor Grumberg, que tá bem, tá em casa e tal, falou lá, o Lauro tá resguardado, tá com o lockdown lá. E para você não sofrer tanto, você tem que desopilar um pouco, tem que poder pensar em outras coisas. Confira o recado da Mesartes, que pode sim fazer a diferença. Você nem vai achar tão ruim mais ficar tanto tempo em casa. Que tal uma mesa de bilhar, que também é um móvel e que se encaixa perfeitamente na decoração da sua casa? Na Mesartes, há muitos modelos de mesas, cada um com diversas opções de revestimento e cores, para encaixar em qualquer ambiente. Também não é deixado de lado a qualidade do seu jogo. Essas mesas possuem base pedra ardósia mineira 100% retificada para garantir ao seu jogo uma tacada precisa. Pés niveladores com aço inox para um jogo sem caimentos. Tabelas com borrachas especiais com um grau de 1,5 milímetros, que faz a bola voltar na mesma intensidade da colisão. As mesas da Mesartes também podem acompanhar tampo para jantar, com um verso que pode ser adaptado para tênis de mesa. Acesse o site mesartes.com.br, escolha seu modelo e solicite seu orçamento.
Mesartes, sinônimo de qualidade e experiência desde 1992. Então, faça como o REC, que já tem uma mesa lá na casa dele, embelezando a casa da Mesartes. Vamos ouvir Romildo Bolzan Júnior. A ida do Grêmio é uma questão eminentemente técnica, é uma questão de continuidade de preparação, é uma situação que é um passo à frente daquele cronograma que estabelecemos e que foi estabelecido no futebol brasileiro para o dia 9 de agosto recomeçar o campeonato. E nesse momento, depois de tanto tempo de treinamentos físicos, somente cabe evoluir para contatos e principalmente para coletivos, para treinamentos táticos. Já estamos na 9ª semana de treinos aqui no CT Presidente Luiz Carvalho e desde o primeiro dia da reapresentação o Grêmio fez mais de 400 testes até aqui, dos 600 que vieram da Coreia do Sul. Isso mostra a preocupação do clube com todos os seus funcionários e atletas. Não tenha dúvida, são testes de alta resolução, testes coreanos, sul-coreanos que nós contratamos e são testes que dão exatamente o diagnóstico preciso de avaliação de uma maneira muito consistente e muito fiel. E isso faz parte do nosso cronograma, ou seja, dar a garantia de que estamos num ambiente rigorosamente tranquilo para o exercício do futebol, seja com contato, inclusive. Então, essas situações, para nós, faz parte da qualidade sanitária que o Grêmio tem. Torcedor do Grêmio pode ter esperança que o gauchão volte ainda esse ano, presidente? Olha, nós torcemos que sim. Estamos muito confiantes que isso possa acontecer, mas já temo que as datas possam conflitar com o início do Campeonato Brasileiro. Como temos 7 datas ainda para cumprir, a coincidência de datas nessas duas situações poderá ser um fator complicador. Se por acaso não tivermos condições sanitárias no Rio Grande do Sul de avançarmos no sentido dos treinos e também no sentido dos próprios jogos, creio que talvez seja melhor nós declararmos o Caxias campeão. Logística, data de ida para Criciúma e a presença do Renato desde o primeiro dia em Santa Catarina. A presença do Renato é garantida desde o primeiro dia por conta exatamente desse momento que o campo vai mandar, vai ser o principal, vai ser a principal atividade, a maior consequência desta preparação. Em relação à ida para Criciúma, qualquer momento pode ser o momento, quer dizer, nós estamos agora trabalhando os protocolos, trabalhando tudo isso e no raciocínio que o Grêmio faz, quanto mais próximo das datas do dia 9, melhor será. Nós estamos trabalhando fortemente exatamente na preparação para chegarmos lá no mesmo sentimento, no mesmo sentido de controle sanitário e lá fazermos as nossas questões muito fortes. Quando nós formos, ficaremos lá um prazo suficiente para a preparação total de todo o grupo. Então nós não temos data definida, mas temos o raciocínio de que quanto mais próxima a decisão do retorno do Campeonato Nacional, melhor será. Tá aí o presidente Romildo Bolzan falando que quando estiver mais próximo, e não fala mais em data, mas fala em quando for para Criciúma para treinar. Deixa eu falar da Olina, o seu bem-estar natural. Olina nas versões 60 ml e 100 ml. Peça Olina nas farmácias. Olina, para se passar um pouquinho, só tomar Olina, algumas gotinhas de Olina com a água e tá tudo resolvido, sem o seu bem-estar natural. Ângelo, obrigado pela participação aqui no Cadeira Cativa. Nos visite mais vezes. Com certeza, Maurício. É só chamar. Tô tipo o Renato Portaluppi. Vocês são o Romildo, eu sou ele. Então, é só chamar que no outro dia eu tô aqui, viu? É só chamar que tá tudo certo. Só a diferença é que eu não tô em Ipanema, cobertura. Não tá em Ipanema. Olha aqui, ó. O Vasco, que nem a gente disse, está transmitindo o seu jogo com Madureira. 258 mil pessoas. E a transmissão foi de última hora. Amanhã a gente fala mais sobre isso com o REC de volta. Boa noite. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar e Ademilar. O investimento da sua vida. O Brasil depois da crise. O que esperar da economia depois que a pandemia passar? As perspectivas econômicas são o centro do encontro virtual formado por um comitê de empresários e